بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós terminamos na aula passada a história do profeta Yusuf a.s., profeta José, e nós falamos sobre a profeta de Yusuf através do Alcorão Sagrado, que dentro da Surah de Yusuf a.s. tinha toda a história que nós precisamos e fomos dividindo ela em partes até chegamos no final. Hoje nós vamos estar com um novo profeta, o profeta Ayub a.s. O profeta Ayub, que seria o profeta Jó, ou em inglês Job. O profeta Jó, e ele é considerado um dos profetas que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão. Foi citado 4 vezes dentro do Alcorão Sagrado. É o profeta da paciência, e por isso que as pessoas falam em árabe Sabr Ayub, a paciência de Jó. Nós vamos falar sobre, em resumo, sobre a história dele, onde que ele estava, como é que ele tinha tantos problemas que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida dele e que ele fazia em relação a essas questões e a paciência que ele tinha. Ayub a.s., o profeta Ayub, o nome dele é Ayub ibn Mous, ibn Razih, ibn al-Ais, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Então, se a gente contar, o Ayub ele faz parte do Ishaq, porque nós temos depois de Ibrahim, nós temos o Ishaq, temos o Ismail e Ishaq. O profeta Ismael e o profeta Isaac. Então, da parte do profeta Isaac, que vieram os profetas que nós falamos, e dentre eles o profeta Ayub a.s. Então ele veio por parte da profecia, ou por parte da descendência do profeta Ishaq a.s. O lugar que ele estava na Síria, no lugar chamado Harran. Esse lugar que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que ele estivesse naquele lugar. Nós sabemos que os profetas, cada profeta tem uma história. Quando Allah subhanahu wa ta'ala conta as histórias dentro do Alcorão Sagrado para nos dar como exemplos, e nós sabemos que os profetas são 124 mil profetas, só que poucos que foram citados para nós, e esses poucos são como um exemplo dos demais profetas. Nós falamos sobre o profeta Yusuf. O profeta Yusuf ele tinha uma história diferente do profeta Saleh, por exemplo, do profeta Shuaib, do profeta, de outros profetas. O profeta Yusuf a.s. tinha uma história com seus irmãos, com o palácio, com a questão de ser o rei e tal, né? Então hoje nós temos a história do profeta Ayub a.s. É uma história que nos leva para um outro lado, esse lado que seria o lado da paciência. Ayub a.s. Ele foi citado ele foi citado como o profeta da paciência, o profeta da paciência. Allah subhanahu wa ta'ala tinha dado para ele tudo que uma pessoa poderia ter nesse mundo. Deu para ele várias terras, deu para ele gados, deu para ele plantações, deu para ele filhos, deu para ele dinheiro, deu para ele saúde. Então tudo que a pessoa necessitava nesse mundo, Allah subhanahu wa ta'ala tinha enriquecido o profeta Jó a.s., Sayyidina Ayub a.s., com tudo que você possa imaginar nesse mundo. Tem várias histórias que são citadas sobre o profeta Jó. No Islã, como nós falamos, foi citado em 4 versículos, que seriam esses versículos: Surat al-Anbiya, Surat Sad, Surat al-Nisa e Surat al-An'am. São 4 suras que foi citado Sayyidina Ayub a.s. e são poucos hadith. São Surat al-Anbiya, a sura dos profetas, Surat Sad, a Surat al-Sad, Surat al-Nisa, na história na Surat das mulheres, e Surat al-An'am. Então ele foi citado, e nós vamos citar esses versículos que Allah subhanahu wa ta'ala citou Sayyidina Ayub a.s., Allah, nessas suras. Em relação aos hadith, os hadith são poucos hadith que falam sobre a história do Sayyidina
Ayub alayhi salam. Tem vários hadith que as pessoas citaram que não poderemos levar. Tem uns que são contrários àquilo que é a realidade e aquilo que o Coran citou, que são as regras entre os profetas, e a gente nem vai citar eles. Tem outros hadith que foram citados também. Nós sabemos que todas as religiões anteriores, monoteístas, acreditam nesse profeta. Então cada um tem a sua história. Aquilo que concorda com a nossa religião a gente leva. Aquilo que discorda com a nossa religião a gente deixa e não leva em consideração. E aquilo que foi citado na nossa religião também nós levamos, porque isso já está confirmado na nossa religião. Então nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala, em Haram, nesse lugar, na Síria, Allah subhanahu wa ta'ala tinha estabelecido o profeta Allah. Não foi falado sobre o povo dele, como é que ele divulgou a mensagem a eles, mas sabemos em geral que todos os profetas vieram para divulgar as pessoas para adorarem a um único Deus, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. A história do profeta Allah alayhi salam, do profeta Jó, nós já falamos sobre o Ló. O profeta Jó, que seria Sayyidina Ayub alayhi salam. Nós vamos falar Ayub, que é mais fácil para as pessoas ficarem concentradas nessa palavra em árabe. Ayub é Jó. Tá? Então, Sayyidina Ayub alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, como nós falamos, deu para ele as terras amplas. Ele era rico nas terras. Deu para ele as questões mudanas do dinheiro, dos bens financeiros. Ele era uma pessoa super rica. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele também os bens na questão dos gados. Então ele tinha vários gados, tinha vários camelos, tinha várias questões em relação aos gados, então ele era rico também desse lado. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele em relação aos escravos. Ele tinha vários escravos também que era rico nessas questões. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele várias mansões e casas, então ele era rico nisso também. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele uma família ampla, ele tinha vários filhos também. Foi até dito que tinham mais ou menos 18 filhos, entre filhos e filhas. E Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele tudo isso, e ele era uma pessoa que agradecia a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os seus momentos. Então ele agradecia a Allah, ele fazia caridades, ele ajudava as pessoas, ele era uma pessoa generosa e era conhecido pela sua generosidade e pela sua que era uma pessoa devota a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os sentidos. Nós sabemos que antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os gênios conseguiam ouvir aquilo que vinha através dos anjos, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinava, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tinha determinações que os anjos ouviam, e aquilo foi passado de anjo para anjo, e os gênios daqui da terra, eles subiam um em cima do outro até chegarem no céu, e eles conseguiam ouvir algo daquilo lá. A vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que um dos motivos da criação das estrelas que atacasse esses gênios, e eles não conseguem mais ouvir aquilo que vinha dos anjos. Então naquela época, no tempo do profeta Ayub alayhi salam, Ayub ele foi citado pelos anjos naquilo que ele fazia, naquilo que ele praticava. E tem uma história citada pelo Hassan al-Basri, An-Nuhayb ibn Munabbih. Vamos citar ela mais ou menos, é uma história completa que nos resume a história do profeta Ayub alayhi salam. Diz o profeta Ayub alayhi salam: "Kana jawadan sakhiyan", era uma pessoa, era um cavalheiro, uma pessoa generosa, uma pessoa ábida, devoto a Allah subhanahu wa ta'ala. Muaddiyan wajibatan, ele tinha todas as práticas, as ordens que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida dele. Qa'iman bi huquq an-nas, ele não deixava nada dentre os direitos das pessoas, a não ser que ele cumpria com os direitos e cumpria com a generosidade que ele tinha com todas as pessoas que viviam ao seu redor. Até que Allah subhanahu wa ta'ala se contentava com ele, e ele era citado entre os anjos.
ele era citado entre os anjos. Então, os anjos, eles faziam súplicas por ele e aumentavam as suas súplicas por tanta devoção que ele tinha a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, era lembrado por todos os anjos no céu. O Satanás, ele ouviu as súplicas dos anjos pelo profeta Ló e o que eles comentavam em relação ao profeta Ayub, Jó. Então, o profeta Ayub alayhi salam foi citado pelos anjos e os anjos citavam que Allah subhanahu wa ta'ala se contentava com ele. E o Iblis, que ele fez? O Satanás, ele ficou com inveja. Essa pessoa que tem tanta devoção, que tem tanta generosidade, que é um cavalheiro, que é uma pessoa que era próximo das pessoas, que agradecia a Allah subhanahu wa ta'ala, que era devoto em todos os sentidos. Essa pessoa, eu tenho que fazer algo contra ele. Nós sabemos que Satanás é o inimigo do ser humano. Então, o que ele fez? Ele pediu para Allah subhanahu wa ta'ala e disse: Allah, o profeta Ayub, ele faz isso porque ele é uma pessoa rica. O Senhor deu tanta riqueza para ele, então é natural que ele faça isso. Se não tivesse essas riquezas que ele tem na vida dele, ele não seria uma pessoa devota, não seria um cavaleiro, não seria uma pessoa generosa. Então, agora, por que ele é assim? Por causa dos bens que o Senhor deu a ele. E ele pediu para Allah subhanahu wa ta'ala que Deus fizesse com que o Satanás tivesse acesso àquilo que o profeta Ayub alayhi salam tinha, dentre os bens que Allah subhanahu wa ta'ala tinha dado para ele. E disse: Allah, se o Senhor permitisse para mim que eu tirasse dele aquilo que ele tem, ele não seria aquela pessoa que os anjos estão falando, que aquilo que ele é de generoso e devoto a ti. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: faça o que você quiser, eu te dou o poder sobre os bens do Ayub alayhi salam. O Satanás, o que ele fez? O Satanás, ele foi e viu. Então Deus, quando ele deu para o Satanás essa permissão de colocar o profeta Ayub em teste. Então Satanás, o que ele fez? Ele foi testar o Ayub em acabar com toda a sua plantação. Então ele foi lá, queimou toda a plantação dele, colocou fogo, colocou isso e aquilo. Então ele acabou com tudo que ele tinha de plantações de cevada, de trigo, de árvores, disso e daquilo. E depois ele foi até o Ayub na forma de uma pessoa e disse para ele: a sua devoção a Allah, a sua adoração e você agradecer a Allah em todos os momentos não adiantou, porque toda a sua plantação foi queimada. Então tudo que você tinha de plantações já foi. O que você vai fazer agora? Aí o Ayub alayhi salam, ele disse: nós somos de Allah e tudo que nós possuímos é de Allah e tudo isso retorna para Allah. Se Allah determinar isso, eu não posso contrariar a vontade de Allah, não contrario a vontade de Deus. E ele continuou naquilo que ele estava, na sua devoção, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que ele tivesse e tal. De repente o Satanás disse: o Ayub continua a mesma coisa, mesmo acabando com todas as plantações dele, eu vou acabar com todos os gados dele. E ele mais outros gênios e tal, que se ajudaram e mataram todo o gado dele. Então tudo que ele tinha de gados, de camelos, o que ele tinha de carneiros, o que ele tinha de outros tipos de gados, acabaram. Ele acabou com eles e voltou para o Ayub e disse para ele: Ayub, você é uma pessoa devota a Allah, você é uma pessoa que sempre é uma pessoa generosa e tal, e isso não adiantou, porque todo o seu gado ele foi embora, morreu, tiveram doenças e tal, e foi acabando tudo. Ayub alayhi salam repetia as mesmas palavras: nós somos de Allah e Allah é o nosso retorno.
E Allah, o que Ele nos dá, Ele pode nos tirar também. Então nós não podemos contrariar a vontade de Allah. E Satanás, ele percebeu que aquilo lá não afetou. Então a questão das plantações não afetou nele. As questões dos gados não afetou nele. Ele falou, eu vou tentar acabar com todo o financeiro dele. E o Satanás foi lá e conseguiu, através de várias maneiras, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou aquilo e deu essa ordem para que o Satanás fizesse e colocasse em teste o Ayub alayhi salam, e acabou com todo o financeiro dele. E o Satanás voltava para o Ayub e viu que ele se tornou uma pessoa pobre. E o Ayub continuava da mesma forma, e as mesmas palavras: Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhad. Nós somos Allah e ali nós retornaremos. Allah subhanahu wa ta'ala que nos dá e Allah subhanahu wa ta'ala que nos tira. Então tudo que nós temos nessa vida é de Allah. O Satanás disse, ainda ele continua a mesma coisa, não mudou em nada, tirando as questões mundanas dele. Eu vou lá e ver o que eu faço com os filhos dele. Ele foi e viu um horário que todos os filhos dele estavam juntados num palácio dos palácios do Ayub alayhi salam, e ele derrubou o palácio em cima deles. Matou toda a família dele. Imagine matar todos os filhos. E de repente veio até o Ayub e disse para ele, não adiantou nada o que você faz de adoração, de você se aproximar de Deus, porque todos os seus filhos, eles morreram. E o palácio caiu em cima deles. E o Ayub alayhi salam chorou, mas com as mesmas palavras. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nós somos de Allah e a Ele é o nosso retorno. Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. É para Allah que pertence aquilo que nos dá e a Ele que pertence aquilo que Ele leva. Então ele continuou da mesma forma. Ele não, a fé dele não teve, o Satanás não conseguiu fazer nada, tirar nada dele em relação à sua fé, não abalou em nada aquilo que aconteceu na vida dele. O Satanás, ele olhou, viu que não tinha maneiras para fazer com que o Ayub alayhi salam saísse dessa adoração que ele tinha com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele pediu permissão que fizesse algo no corpo do Ayub alayhi salam. E ele foi de uma forma e assoprou no Ayub alayhi salam, na boca dele. E o Ayub alayhi salam começou a sair nele algumas doenças internas e externas dentro do corpo dele. O Satanás somente não conseguiu penetrar na alma dele, na fé dele, no coração e na mente dele. O corpo do Sayyidina Ayub alayhi salam ficou doente também. A doença que o Sayyidina Ayub alayhi salam pegou foi uma doença que fez com que ele não conseguisse mais se levantar. Tem alguns livros que falam que as doenças foi uma doença que começou a sair bichinhos do corpo dele. Isso não é correto, porque os profetas, eles ficam doentes, mas não as doenças que deixam com que as pessoas se afastassem deles. Não são doenças que as pessoas têm nojo dessas doenças, ou daquilo que eles têm. Mas sim, ele ficou uma pessoa sem condições de levantar, sem condições de ir e vir, o corpo dele todo ficava doente e tal, e ele permaneceu naquilo. Então ele somente teve quem? Ficou somente a mulher dele, a esposa dele somente em vida e sã. A esposa dele continuou com ele, o Sayyidina Ayub alayhi salam, mesmo sentindo tudo aquilo que o profeta Ayub alayhi salam sentia. O que ela fazia no final? O Ayub alayhi salam ficou sem bens, sem dinheiro, sem terras, sem casas, sem filhos, sem dinheiro algum. Então ele não tinha, no final dele, não tinha nem uma alimentação para ele comer. A esposa dele, o que ela fazia? Ela saía para trabalhar nas casas, o trabalho dela para trazer comida para ele. Então ela ia, começava a trazer comida para ele e tal, até que as pessoas dentro das casas diziam: o que está acontecendo com Ayub?
Será que ele não pegou uma doença que talvez ela possa ser contagiosa contra nós? Não deixe mais a esposa dele entrar nas suas casas. Imaginem os testes que Allah subhanahu wa ta'ala colocou através do Ayub, e o Ayub permanecia o quê? Devoto a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele permanecia agradecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, permanecia com todas as palavras, a paciência que agradam a Allah subhanahu wa ta'ala, e não reclamava. Inclusive, a esposa dele, quando não tinha mais como trazer comida, ele não conseguia mais andar, nem vir e ir, até as pessoas naquela época tiraram ele, né, do lugar onde ele estava, e ele ficou na margem da cidade, num lugar afastado. E a esposa dele, ela vinha, ficava com ele, e como ela não conseguia emprego para trazer comida a ele, o que ela fez? Ela foi, procurou, não achou. E não queria voltar até o Ayub sem trazer nada. O que ela fez? Ela tinha o cabelo dela tinha feito em 2 tranças. Ela cortou uma das tranças e vendeu. E foi lá e trouxe o quê? Comida para o Ayub. O Ayub perguntou para ela: de onde que você trouxe? Porque ela contava para ele tudo o que estava acontecendo. Ela disse: eu consegui num lugar. E não contou para ele que ela tinha cortado. No segundo dia, terceiro dia, ela fez a mesma coisa. Cortou o outro lado e vendeu. E o Ayub a.s. ele não sabia ele insistia em perguntar para ela: mas as pessoas antes não estavam deixando você entrar nas casas delas por causa de mim, e agora você jura para mim de onde que você está trazendo essas comidas e tal? Então você tem que jurar que você não fez algo assim de sair, fazer alguma coisa de vender algo e tal. Ele desconfiou. Ela tirou o lenço da cabeça dela e ele viu que tinha o que? Ela tirado o cabelo. Nesse momento, Ayub a.s., por ela ter feito isso sem consultar ele falou: eu juro, seu sanar, eu irei te chicotear 100 vezes por ter feito isso. Por que você fez isso? Cortar o cabelo para vender e trazer comida para mim? Subhanallah. Naquele momento, Ayub a.s., ele ficava paciente e não pedia nada a ninguém, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele somente era uma pessoa que agradecia. A esposa dele perguntou, disse para ele: Ya Ayub, nós estamos assim. Ele ficou dessa maneira 18 anos, como está no hadith. Imagine, 18 anos vivendo nesse sofrimento, e ele nunca reclamou com Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje as pessoas, a gente percebe no Líbano, nesses lugares: faltou gasolina, faltou pão, não sei o quê. Você ouve as pessoas falarem: por que Allah está fazendo isso com a gente? Porque você está distante de Allah. Porque você está reclamando de Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele não faz essas questões com as pessoas sem motivo, sem um porquê. E as pessoas, no lugar de voltarem para Allah, agradecerem a Allah subhanahu wa ta'ala, elas falam palavras inadequadas. Que Allah que te criou, Allah que te deu esse corpo, Allah que te deu tudo que você tem na sua vida, você deve agradecer. Se Allah tirar algo de você, você tem que lembrar que Ele que nos deu tudo nessa vida. Então a esposa dele perguntou para ele: Ayub, faz 18 anos que nós estamos nessa situação. Nós estamos sendo pacientes 18 anos sem termos nada na nossa vida, nesse sofrimento. Os nossos filhos morreram, todos os nossos bens se foram, a sua saúde se foi, e você continua, você tem o contato com o seu Deus. Nós temos o contato com o nosso Deus. Ele disse: Allah subhanahu wa ta'ala me deu essas questões, me deu e foi generoso comigo, me dando tudo que eu tinha durante 70 anos. Eu vivi naquilo que nós estávamos, nas melhores condições. Eu não posso ter paciência 70 anos? Imagine, Ayub a.s. não lembrou dos 18 anos que ele estava no sofrimento. Ficou sempre lembrando nos 70 anos que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele tudo que tinha dado a ele. E assim nós, quando a gente estiver com falta de alguma coisa na nossa vida, não podemos somente focar naquilo lá. Vamos focar naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu para nós.
Se Allah subhanahu wa ta'ala tirou algo, Ele nos deu várias coisas em troca. A nossa vida é tão cheia de misericórdias, é tão cheia de questões que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá. Às vezes a pessoa é tirado algo daquilo lá e ele se torna uma pessoa incrédula. Ele fala, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus não deu? Por que Deus tirou? Por que Deus não sei o quê? Esquece daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala está dando para ele a todo momento na vida dele. O Islã ele nos ensina, através da história do Ayyub alayhi salam, de sermos pacientes em toda a nossa vida, porque essa vida é passageira. Imaginem esse profeta, que Allah subhanahu wa ta'ala citou a história dele dentro do Coran, nos falando sobre a paciência dele, como é que ele viveu, como é que ele sofreu, o que aconteceu na vida dele. Não teve mais nada, somente tinha essa língua que falava Alhamdulillah, tinha o coração agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala e tinha a mente pensando que toda a generosidade que Allah subhanahu wa ta'ala me abençoou durante vários anos, eu tenho que agradecer a Ele. E não somente lembrar disso que está acontecendo comigo atualmente. E ele não reclama. Subhanallah. No último momento, somente nos momentos que ele reclamava, quando vieram dois dos amigos dele. E eles comentaram entre eles. Eles falaram, se o Ayyub alayhi salam não tivesse feito algo ou um grande pecado, Deus não estaria testando ele dessa forma e não teria tirado tudo isso que ele tem da vida dele. Isso é motivo de algo muito grande que ele deve ter cometido, de um grande pecado que ele deve ter cometido. Isso afetou no Ayyub alayhi salam. Isso afetou no Ayyub alayhi salam. Então, o que eles falaram? Então, os dois homens que eram amigos dele, tem um hadith que foi citado em relação a isso, que Ayyub, depois de permanecer 18 anos em testes, esses dois homens chegaram e falaram entre si, se o Ayyub não tivesse cometido algo grande na vida dele, Deus não estaria testando ele na vida dele, mas ele deve ter cometido algum pecado ou alguma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito com ele. Um desses amigos que os dois comentaram, foi lá e comentou com Ayyub alayhi salam o que os dois acharam dele. Ayyub alayhi salam, nesse momento, ele disse, na minha vida eu somente desejei o bem para as pessoas. E também, quando eu via que duas pessoas estavam numa discussão e um jurava que não iria fazer aquilo, eu ia na minha casa e pagava por ele um dinheiro para que Allah subhanahu wa ta'ala perdoasse o juramento dele. E eu não permitia que duas pessoas estivessem em discussão, a não ser que eu pagava por eles e suplicava por eles para que Allah subhanahu wa ta'ala fizesse as pazes entre essas duas pessoas. Então, o Ayyub alayhi salam, ele disse para essas duas pessoas que toda a vida dele, ele não cometia erro nenhum e, pelo contrário, o desejo que ele tinha pelas pessoas era o quê? Era o bem. E o que ele fazia pelas pessoas, às vezes as mesmas pessoas não conseguiam fazer, dele pagar por elas aquilo que elas foi e pediu a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala tirasse esse teste dele. E ele disse, Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahim. Ele somente disse o quê? Ó Allah, aconteceu comigo o quê? O que o Senhor está vendo? Massani ad-durr. Ad-durr, que seria o sofrimento e a aflição. E o Senhor é o que tem mais misericórdia. Então ele não pediu, Allah, tire de mim e tal, não. Ele disse para Allah, Allah, o que está acontecendo comigo? Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que está acontecendo com ele. E o Senhor que tem a misericórdia. Subhanallah, nesse momento, Allah subhanahu wa ta'ala, ele mandou a cura do Sayyidina Ayyub alayhi salam, e foram citados também, foi citado aqui os versículos que nós vamos falar sobre os 4 versículos que Allah subhanahu wa ta'ala citou sobre ele,
E aí Allah subhanahu wa ta'ala tirou todo o sofrimento depois de 18 anos da vida do Ayub alayhi salam. E Allah subhanahu wa ta'ala citou dentro do Alcorão Sagrado o motivo de ter tirado todo o sofrimento do Ayub alayhi salam. O primeiro versículo que nós vamos citar na Surat An-Nisa. Surat An-Nisa, no versículo 163. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou Ayub alayhi salam de que forma? Citou como ele é um dos mensageiros. E ele disse: Inna awhayna ilayk. Nós revelamos a ti, ó Muhammad. Kama awhayna. Como revelamos ila Nuh, ao profeta Noé. Wan nabiyyin. E os profetas. Min ba'di, depois de Nuh. Wa awhayna ila Ibrahim. Revelamos ao profeta Ibrahim. Wa Ismail. Wa Ishaq. Wa Yaqub. Wal Asbat. Wa Isa. Wa Ayyub. Allah subhanahu wa ta'ala citou o profeta Ayub aqui nesse versículo, que foi revelado a ele da maneira que foi revelado aos demais profetas. Wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Daúda zabura. Allah subhanahu wa ta'ala está citando Ayub aqui no meio dos mensageiros, de alguns mensageiros, dizendo que foi revelado a ele da maneira que foi revelado aos demais profetas e mensageiros. Esse é o primeiro versículo que Allah subhanahu wa ta'ala citou na Surat An-Nisa, como Ayub é um dos mensageiros. E foi revelado a ele da maneira que foi revelado aos profetas anteriores a ele ou depois dele. E Allah subhanahu wa ta'ala citou ele também que seria, que ele veio depois do profeta Ibrahim alayhi salam, que seria da descendência do profeta Ibrahim. Na Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou sobre o Ibrahim alayhi salam, o profeta Ibrahim. Depois de citar sobre a história do profeta Ibrahim alayhi salam, do profeta Abraão, ele disse: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. Nós concedemos ao Ibrahim o Isaac. وَيَعْقُوب. E também Yaqub depois do Isaac. كُلًّا هَدَيْنَا. Todos eles nós encaminhamos para a senda reta. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ. E ao profeta Noé, antes deles, também nós guiamos para a senda reta. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ. E dentre as descendências do Ibrahim alayhi salam, وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ. Davi e Salomão são da descendência de quem? Do Ibrahim alayhi salam. Porque Deus está citando quem? A história de Ibrahim alayhi salam aqui, nessa, no Surat Al-An'am. Daúda wa Sulaymana wa Ayyub. E o profeta Jó foi citado aqui, que seria da descendência do profeta Ibrahim alayhi salam. Esse daqui é o versículo 84 do Surat Al-An'am. Wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Haruna wa kadhalika najzi al-muhsinin. Também aqui foram citados os profetas, e dentre eles o profeta Ayub alayhi salam, que ele seria da descendência de Ibrahim alayhi salam, e Allah subhanahu wa ta'ala citou ele como um dos mensageiros. Vem depois na Surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, no versículo 83. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Wa Ayyuba. Aqui vem a história para contar sobre a história da vida do Ayub alayhi salam, do Jó. Idnada Rabbah. O momento onde essas duas pessoas vieram e falaram para o Ayub que nós estamos percebendo que 18 anos de sofrimento você deve ter cometido isso e aquilo. E ele suplicou a Allah subhanahu wa ta'ala nesse momento. Allah atendeu ao pedido dele. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Wa Ayyuba idnada Rabbah. E o Jó, quando ele suplicou a seu Criador, ao seu Senhor, a Allah subhanahu wa ta'ala: Anni massani ad-dur. Que, ó Allah, eu estou sentindo que a aflição, o mal que está acontecendo comigo, aquilo que aconteceu na minha vida. Wa anta arhamur rahim. O Senhor é o mais misericórdio dentre os misericordiadores. Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. Aqui a gente aprende algo. Quando a gente suplica, nós poderemos suplicar mais com o atributo de quê? Da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahma. Anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Fastajabna. Allah subhanahu wa ta'ala na hora ele disse: Fastajabna. Nós atendemos lahu. Atendemos ao pedido dele. Fakashafna ma bihi min dhur.
e tiramos tudo que ele tinha de quê? De mal na vida dele. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. E nós trouxemos a ele a família que ele tinha, os filhos, tinha 18 filhos, Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele mais 18 filhos e dobrou também eles. E fez com que a esposa dele voltasse a ser jovem e ela teve mais 18 filhos além dos filhos que ele tinha. Imagine, essa pela súplica dele. Allah subhanahu wa ta'ala ele falou: "Dhikra lil-'abidin". Esse é o momento da reflexão para aqueles que são devotos a Allah subhanahu wa ta'ala, porque quando a pessoa é devota e paciente da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, Allah subhanahu wa ta'ala dá tudo que a pessoa necessita e tudo que a pessoa pede. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui: nós tiramos o mal que ele tinha e as doenças que ele tinha e devolvemos aquilo que nós tínhamos tirado dele, dos bens, e entre eles quem? Os filhos dele. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que os filhos dele voltassem para a vida e deu em dobro os filhos dele. Então ele tinha 18, ficaram mais 18, 36 filhos. Então Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele por causa que ele era uma pessoa devota. Agora, uma explicação mais detalhada em relação a isso. Surat Sad, no versículo 41, Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse: "Wazkur 'abdana Ayyub", e lembre do nosso servo, e aqui em abd, quando você é servo mesmo de Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa que é serva de Allah, e não das coisas mundanas, não é servo das coisas que estão ao redor dele. A qualquer coisa faz com que a fé dele fica fraca, né? Não. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wadkur 'abdana", o nosso servo de Allah, e não servo das coisas mundanas, não servo dos filhos, não servo do dinheiro, não servo dos gados, não servo das coisas que estão da saúde, não servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Em todas as suas situações ele continuou sendo devoto a Allah e somente lembrando a Allah. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, quando ele suplicou e pediu para Allah subhanahu wa ta'ala, para seu Senhor: رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ, ó Allah, o Satanás me atingiu com algo, com questões mundanas e com um mal mundano. وَعَذَابٍ, então diz que nusf que seria ibtilá bil mal, al-adhab no corpo dele, entendeu? Então que ele disse: ó Allah, o Satanás me atingiu nos meus bens e no meu corpo, e nusf no adhab. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: urkud birijlik, então bata o seu pé no chão. Allah subhanahu wa ta'ala disse para o Ayyub alayhi salam que ele não estava conseguindo nem levantar: bata com seu pé no chão. E o Ayyub alayhi salam, ele levantou e bateu o pé dele no chão. O que aconteceu? Hada muhtasal, aí saiu uma água. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: essa é uma água que você irá se lavar com ela. Hada muhtasalun baridun wa sharab, para ele fazer o quê? Tomar essa água e colocar em cima dele para tomar banho. Então, para tomar, para ele toda a doença que tem por dentro. E tomar banho, para ele toda a doença que ele tinha no seu corpo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala com aquela água curou ele. Allah subhanahu wa ta'ala curou ele com aquela água que saiu quando ele bateu o pé no chão. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ, e nós demos a ele os seus filhos. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, e também dobramos os filhos dele. رحمة منا, uma misericórdia de nós. وذكرى لأولي الألباب, uma lembrança para aqueles que são sensatos, aqueles que reconhecem que tudo que venha de Allah subhanahu wa ta'ala, toda a nossa vida, todos os nossos bens, tudo que nós temos nessa vida, ela vem de Allah. Então, se ela vier, ela vem de Allah, e Allah é Ele que leva. Então nós deveremos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala em todas as nossas situações. وَخُذْ بِيَدِكَ, aqui Allah subhanahu wa ta'ala listou uma questão importante, que Ayyub alayhi salam ele tinha falado que
que iria chicotear a esposa dele quantas vezes se ele sarasse? 100 vezes. Allah subhanahu wa ta'ala viu que a esposa dele era uma pessoa devota e paciente junto com ele também. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele uma solução para aquilo que ele jurou, para o juramento dele, mostrando que os profetas e as pessoas devotas, se eles jurarem algo, eles têm que cumprir. Então, como é que ele cumpriu? Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا. ضِغْفًا. O que é ضِغْفًا? ضِغْف, que seria um pedaço da tamareira, que você pega um ramo. Esse ramo, ele tem vários raminhos pequenos. Então, esse ramo que Allah subhanahu wa ta'ala mandou com que o Sayyidina Ayub pegasse, ele tinha 100 raminhos pequenos neles. Um ramo com ramos pequenos que estavam junto com aquele ramo que ele tirou da onde? Da tamareira. Então, ele iria chicoteá-la 100 vezes. Esse ramo tinha quantos ramos? Tinha 100. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا. ضِغْف, que seria um ramo que tem bastante raminhos, que tinha 100 ramos. فَضْرِبْ بِهِ. Então você dá somente uma batida nela, como se tivesse dado o quê? 100 vezes. وَلَا تَحْنَثْ. Então você não continue com o seu juramento. Então você quebra com o seu juramento, cumprindo aquilo que você tinha jurado. Allah subhanahu wa ta'ala disse: إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. Nós encontramos ele uma pessoa paciente. Durante 18 anos ele não reclamou daquilo que aconteceu na vida dele. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. Nós encontramos ele uma pessoa paciente. نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Essa pessoa, esse servo de Allah subhanahu wa ta'ala é uma pessoa devota a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós encontramos ele sempre retornando a Allah subhanahu wa ta'ala e lembrando de Allah subhanahu wa ta'ala. Então esses são os versículos que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o Ayub alayhi salam, e no final, subhanallah, Ayub voltou tudo para ele por causa que ele foi uma pessoa devota a Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.